Quando falamos de lei e punição, Playboy sempre teve vida mais fácil no nosso país. Ao longo da história do Brasil, vários crimes cometidos por esses caras entraram para o rol dos piores e mais cruéis delitos que se tem notícia. Esse que vamos contar aqui hoje é um deles. Nesse relato, vocês conhecerão a triste história ocorrida com Aida Curi, uma estudante bem empenhada e inteligente que acabou encontrando seu fim nas mãos de jovens ricos de Copacabana. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu vim aqui pedir encarecidamente o like de vocês, que se inscrevam no canal. É o seguinte, já mete o dedo e se inscreve aí que muita gente tem se esquecido de inscrever. A gente tem muitos acessos, muitas visualizações e a gente precisa que vocês se inscrevam. Também ative o sininho porque toda vez que a gente fizer um vídeo, vocês vão receber ele. Galera, antes de entrar aí na vinheta, vamos falar um barato, que é o nosso público aqui, ele é muito masculino. E a gente quer aumentar também o público feminino do nosso canal. E nós vamos trazer aqui cada vez mais algumas histórias e questões que são imprescindíveis para as mulheres. Como a luta pelo fim da violência contra elas, por exemplo. Que todo mundo aqui, ô amarada, tem a obrigação de apoiar, tá ligado? Então Edu, vamos contar esse caso? Por favor, querido, roda a vinheta. Galera, a Aida, ou Aida, nasceu em uma família carioca humilde. Quando era criança, foi colocada pela mãe em um colégio de freiras, onde ficou até completar os seus 18 anos de idade. Galera, ela nasceu em 1939, mas o fato que vamos contar aqui para vocês aconteceu em 1958. E deixa a gente falar um pouco do contexto do que ocorria nessa época, antes de encaixar os personagens aí, como a gente sempre faz. Nos anos 50, período pós Segunda Guerra Mundial, a indústria cultural americana resolveu investir sobre um grupo específico, a juventude. Como muitos jovens tinham perdido a vida no conflito armado, de 1940 para frente foi um período onde nasceu muita gente. Conhecemos nessa época o fenômeno chamado Baby Boomer. Como tinha muitos jovens já no final dos anos 50, toda uma indústria resolveu investir em produtos para esses jovens. Foi nessa época que se popularizou, por exemplo, o chiclete, a jaqueta de couro, as motonetas e lambretas, o milkshake e o rock and roll. Eu sei que é estranho falar isso, mas antes dos anos 50 não existia uma identidade em comum entre os jovens. Hoje você bate o olho num adolescente e você percebe que ele é adolescente por conta das roupas que ele usa, das gírias que ele fala, do tanto de tempo que ele fica trancado no banheiro fazendo justiça com as próprias mãos. Antes disso, os jovens eram uma espécie de reprodução do adulto. Enfim, ele era o adulto versão mais nova. Mas talvez o que mais tenha reforçado esse lance da identidade jovem foi o surgimento das tribos urbanas e dos filmes de um cara chamado James Dean. Pois é ali nesse momento, galera, que nasce a figura do jovem revoltado, bad boy, do playboy, que a gente não gosta aqui no nosso canal. Eu não curto playboy não, e ninguém aqui curte, tá ligado? Cara que paga de ricão, tá ligado? Fica mostrando coisas, querendo se colocar acima dos outros e tal, apenas por ter dinheiro. Na verdade eu quero que esses caras se fodam. E vamos falar um pouco deles aqui, infelizmente. Enfim, o que eram tribos urbanas? Galera, era quando jovens com características parecidas se juntavam e andavam em grupos. Esse é o caso dos playboys de Copacabana. Filhos de gente rica que vestiam uma roupinha social descolada, penteava o cabelo pro lado, andava de lambreta. Se a lei do Brasil, galera, já é meio omissa com rico, imagina naquela época no Rio de Janeiro de 1958. Vai vendo só o contexto da fita. Vamos voltar então à moça Aida Curi. A moça, com 18 anos, já era convicta de sua religiosidade e missão. Aida queria seguir os caminhos de Deus e da missão católica. Ela queria continuar no internato até se tornar freira. Porém, aos 18 anos de idade, a família de Curi passa a viver uma grave crise financeira. Aida sai do internato e vai morar com a mãe e os irmãos em uma casa no bairro da Gávea, que naquela época era um bairro bem simples. Muito esforçada, consegue um emprego após estudar datilografia e inglês. No dia 14 de julho de 1958, Aida voltava para casa com uma amiga, pela orla de Copacabana ali na beira da praia, antes de pegar a condução que levaria ela até a Gávea, que na época era muito longe. E ela foi abordada por um cara chamado Ronaldo Castro, um jovem rico da zona sul do Rio de Janeiro, que andava de lambreta e fingia ser o James Dean brasileiro. Sem limites, como todos os playboys da sua época, Ronaldo passa a assediar a moça e a aproveitar de sua ingenuidade e inocência. Primeiro, galera, ele pega os óculos de Aida e sua aliança de compromisso com Deus. Sim, Aida tinha uma aliança de compromisso com Deus. O que nos conta as referências que nós consultamos é que Aida era virgem.
Aliás, a sociedade naquela época cobrava muito as moças em relação à virgindade e casamento. Pra você ter uma ideia, galera, no Brasil até 2001, se o cara casasse com uma mina e descobrisse em até 10 dias que ela não era mais virgem, o cara poderia anular o casamento e devolver ela pro pai. Mano, é como se a mina fosse uma mercadoria mesmo de alguma loja de varejo como Magazine Luiza e Casas Bahia, tá ligado? É um absurdo. Isso rolou até 2001 no nosso Código Civil. Naquela época da Aida, tá ligado? Se o pai descobrisse que a filha não era mais virgem, ele tocava a mina de casa, mano. Espancava a mina, tá ligado? A playboyzada, então, ia atrás de mina pobre, propor um casamento pra tirar a virgindade da mina, né? E contar pros outros e depois sair fora. Bando de pilantra safado também, né, mano? Bando de pilantra. A Aida, que era na época uma moça pobre e humilde, passou a ser assediada em vários lugares por esse bando de safado. Então, como eu disse pra vocês anteriormente, antes desses adendos, o Ronaldo passou a assediar a mina pra caramba, tá ligado? E ele conseguiu levar ela pra um apartamento do seu amigo Cássio, menor de idade na época. O pai desse Cássio aí, que é amigo do Ronaldo, era coronel do exército e proprietário de uma cobertura de um dos melhores prédios da cidade lá em Copacabana. Lá no apartamento, Ronaldo combinou com o Cássio e um porteiro do prédio que ele ia subir com a Aida e eles poderiam participar da curra. Galera, o que é curra? Curra era o nome dado quando mais de um homem abusava de uma mulher. Esse crime era muito comum e cometido por jovens de classe média no período que achavam que as minas não eram nada. Muita gente fazia isso com meninas pobres. Elas tinham medo de contar porque pouca gente acreditaria, como até hoje acontece isso. Segundo o Ministério Público, galera, a Aida foi submetida a pelo menos 30 minutos de abusos sexuais, pancadas em todas as partes do corpo e humilhações verbais. A perícia comprovou que ela lutou contra seus agressores até a exaustão, até o corpo não conseguir mais reagir. Foi muito machucado. Após o crime, os agressores jogaram a Aida do 12º andar para simular que ela teria se jogado. O caso repercutiu amplamente nos noticiários. Na autópsia, rapaziada, comprovaram que a Aida faleceu virgem. Daqui pra frente vocês já devem imaginar o que deu. Tamo no Brasil, né, rapaziada? Isso aqui que a gente vai falar é puro suco do Brasil. Uma fita escrota é que parte da opinião pública ficou do lado dos criminosos, dizendo que a Aida não era uma moça de respeito por estar naquele prédio. Outra parcela da população pedia insistentemente a condenação dos criminosos. Então a população brasileira ficou dividida, principalmente da classe média. Ao fim de 3 julgamentos, rapaziada, com a influência de homens poderosos, Ronaldo foi absolvido do crime de homicídio e pegou uma pena baixa apenas por atentado violento ao pudor e tentativa de violação da mina. O porteiro, pobre nessa história toda, desapareceu misteriosamente. Nunca mais ninguém viu o cara. Sei, né, mano? Cássio, que tinha 16 anos na época, nem passou por julgamento. Os advogados de defesa, inclusive, jogaram a culpa nele de ter tirado a vida da vítima, mas como ele era menor no período, ele não cumpriria uma pena alta, tá ligado? O Cássio, que foi condenado, cumpriu medidas socioeducativas e uma espécie de reformatório, onde ficou apenas 9 meses e foi liberado após arrumar uma vaga no serviço militar. Lembra que eu falei pra vocês? O pai dele era coronel. Anos depois, Cássio cometeu outro crime. Ele tirou a vida de um homem a tiros por uma discussão banal. A coitada da família da Aida, que era pobre e não tinha influência, ficou destruída com a situação, rapaziada. Os criminosos não tiveram penas altas e a alta sociedade carioca ganhou uma cicatriz terrível bem no coração da Bossa Nova que nascia naquele período. Eu espero que a Aida esteja num bom lugar e que a amarada aqui no nosso canal, que é muita, aprenda muita coisa com esse tipo de crime escroto e tenebroso, como por exemplo respeito a todas as mulheres, porque elas merecem. E se você gostou do nosso vídeo, achou interessante, compartilhe com outras minas, compartilhe aí nos grupos para causar aí uma consciência na alma. Eu sou Joel Paviotti, um forte abraço a todos e antes de ir embora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, clique no botão valeu para doar qualquer quantidade de dinheiro para ajudar a gente a produzir, vire membro do nosso canal para ter conteúdos exclusivos por apenas R$ 4,99 por mês. Forte abraço, fui!